7h27. Voltamos então com Transamérica Notícias desta terça-feira e recebendo aqui nos estúdios da Rádio Transamérica Campinas a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social aqui de Campinas, Vandercleia Moura, a quem te agradece esse contato, essa gentileza de poder atender aqui a Rádio Transamérica. Muito bom dia, secretária. A todos os ouvintes, é um prazer estar aqui e poder conversar um pouquinho. Vamos lá, começando sobre um serviço que foi lançado recentemente, no início deste mês, né? A Casa da Mulher Campineira, espaço de acolhimento e apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade e também violência doméstica. Casa funcionando bem aqui na região central, né? Na 11 de agosto, 412. Até para explicar um pouquinho como funciona e até a necessidade de um serviço como esse, uma unidade da Casa Mulher Campineira, secretária. Como é que surgiu essa ideia e de como essa mulher, seja em uma situação vulnerável, seja por uma questão de violência doméstica, pode buscar a Casa da Mulher Campineira? A Casa da Mulher Campineira é uma grande conquista e um grande avanço. Quando a gente fala de política pública para a mulher, normalmente o cenário que a gente vê é do combate à violência doméstica. E de fato tem que existir. Mas a política pública relacionada a esse tema, ela tem que ser abrangente em todos os sentidos. Então a Casa da Mulher Campineira tem este desafio de reunir vários serviços com várias pautas. Lá nós temos a Coordenadoria de Políticas Públicas para a Mulher, que pensa a política pública em toda a cidade voltada para a mulher. Nós temos o CEAMO, um serviço com mais de 20 anos, que é referência em toda a região, com atendimento especializado à mulher vítima de violência. Lá nós temos também uma base do programa Feira da Mulher Empreendedora, que nasceu pequeno e está gigantesco, porque tem este olhar voltado à capacitação. Neste olhar também da capacitação, a gente tem o SEBRAE, que fará a ajuda das mulheres que querem montar pequenas MEIs, aquelas mulheres que precisam de capacitação. Lá temos também o atendimento da Defensoria Pública, que dá as orientações ali, CEPROCAMP, FUMEC, ou seja, é um rol de serviços todos voltados para que a mulher ela tenha condições, seja de superar a situação de violência, ou seja, a situação de vulnerabilidade. E o conhecimento é o mais importante. Eu acredito que ali o conhecimento é libertador quando ela conhece todos os serviços. Infelizmente, Flávio, a gente tem mulheres que permanecem em situação de violência porque acreditam que se ela deixar o lar, ela vai perder o direito à guarda dos filhos, que se ela deixar o lar, ela perde o direito à partilha dos bens. Então é muito importante que essa mulher conheça outras histórias, outra experiência nessas rodas de conversa e assim ela possa se fortalecer e superar toda e qualquer situação. Até a questão de informação, como a senhora citou, tem também uma questão de medo, né? De conseguir sair de um ambiente que, quando a gente pensa, seria uma questão óbvia, mas não é tão óbvia, não é tão fácil, né? É muito difícil se desprender de uma situação como essa quando a senhora pensa em filhos, questão financeira e uma sociedade que é machista. A gente não pode deixar isso de lado porque realmente é, né? E quando essa mulher, como você colocou, o medo é muito presente. Quando essa mulher ela está em uma situação de violência, não é só física, tem uma violência emocional. O histórico é que este agressor já afastou da família, já afastou do convívio. Então ela imagina que só tem ele. Imagina que não tem a quem recorrer, que ninguém vai acreditar nela. Ela é refém, né? Sim, ela se torna refém dele e de si própria, porque ela não consegue superar. Então quando ela vai num serviço como esse, que não é especificamente para tratar ou para ajudar essa mulher na situação de violência. Tem outros serviços. Ali ela conhece em outras histórias. Então ela vai, quero fazer o meu cadastro único, que é muito importante para ter acesso aos benefícios. Ela faz o cadastro único ali. Aí ela sabe que tem um programa, ela ouve falar. Às vezes ela nem sabe que está numa situação de violência. Aquilo é tão corriqueiro, a mãe passou, ela vê a família, ela vê isso, é tão comum que ela não imagina que aquilo é uma situação de violência. E ela sim tem uma oportunidade ali, conhecendo todos os serviços. A escolha da Casa da Mulher Campineira ser no centro tem alguma atuação? Foi uma escolha assim pensada
estratégica? É estratégico quando a gente traz a mulher de todas as regiões, todo mundo vem ao centro, é muito próximo aqui da prefeitura. Então essa mulher, ela não precisa de sair e quem está perto da casa dela saber que ela está indo num serviço. Aquele serviço é para a mulher. O que será que ela está fazendo ali? Então ela vem de uma forma bem pontual ali e tem outros serviços. Como eu falei, não é só a questão da violência. Ela não vai entrar, essa casa é só para ali no SEAMO. Não, ela pode estar indo no SEBRAE, ela pode estar no Cadastro Único, ela pode estar indo numa qualificação na FUMEC ou no CEPROCAMP. Então, tem todo um cuidado para que essa mulher não seja exposta e também não fique ali refém de não poder sair de casa. Isso. Peço perdão aqui. Semana passada era eu, secretário. Hoje, Era? a gente sempre faz uma troca aqui. Quando... Não, eu quero sair daqui sem, hein? Não. Os nossos convidados são agraciados e saem normais. Pronto. Mas é um grande central de atendimento à mulher, né? Que ela tem cursos também oferecidos? Sim, nós temos cursos profissionalizantes, ali tanto do CEPROCAMP quanto o SEBRAE vai fornecer, além que a gente tem uma mobilização. Então, por exemplo, a gente tem a Feira da Mulher Empreendedora. É um programa importantíssimo que estimula o empreendedorismo, mas estimula a convivência. Então, mulheres que já têm o seu talento, que têm uma profissionalização, elas ensinam outras mulheres. Então, é uma troca de experiência. A gente fala que é compartilhar talentos. E ali naquele momento, às vezes a pessoa está aprendendo um curso, mas ela está dialogando com outra mulher, ela está conhecendo outras histórias. É mais do que experiência, é convivência, e isso é muito importante. Há um compartilhamento ali de ideias, de trabalhos, né? Isso é muito bacana. E como acontece e onde acontecem essas feiras? A Feira da Mulher Empreendedora, deixa eu contar primeiro um pouquinho como essa história como maravilhosa e pronto. Ela nasceu dentro especificamente do SEAMO, que é o serviço que a gente tem que atende as mulheres vítimas de violência. Então, na escuta das mulheres, uma das mulheres falou, olha, e isso é uma realidade, eu não consigo sair de casa, eu não tenho para onde ir, porque eu sou dependente financeiramente dele. Como que eu vou recomeçar a minha vida? Como eu vou fazer? Falar, eu sei vender produtos. Será que eu posso? A gente não podia ter uma feira? Mas a gente sabe que tem todas umas regras para ter feira. Você tem o pagamento do espaço, você tem pagamento, às vezes, de quem organizou. E a Feira da Mulher Empreendedora nasce disso, da escuta de uma mulher. E a gente começou a primeira feira com 89 mulheres, que no programa da feira não há custo nenhum. A mulher expõe os seus produtos, toda a venda que ela tiver é dela, porque é uma questão social. Não tem pagamento nenhum, porque a gente tem a parceria com a INDEC, a prefeitura faz fornecimento. E ali, essa mulher gera renda. Este nasceu com 89. Hoje a gente tem quase 3.000 mulheres inscritas. 3.000? E a gente, com o programa, antes vinha muitas mulheres de fora. A gente teve que falar, não é só Campinas. Então, esse programa está sendo replicado em outros municípios, porque traz esse olhar. A mulher, ela empreende, e a mulher tem muito essa questão empreendedora, ela consegue vender seus produtos e ela também tem um espaço de convivência. Nós temos a qualificação do SEBRAE, porque não é só, vamos ter a feira, pronto, aqui no Carlos Gomes. A gente tem a feira mãe, que nós dizemos que reunimos todas elas a cada 2 meses, e as descentralizadas nos bairros para que essas mulheres possam vender. Então, não é só, vamos ter a feira. Não, essa mulher passa por um curso. Ela aprende como vender, como fazer o pós-venda, como vender nas redes sociais. Então, é um programa realmente completo, com um olhar completo para essa mulher. Sensacional. Isso fideliza o cliente, né? Fideliza a pessoa. Eu tenho certeza que essas feiras, Paradela, secretária, com certeza tem aí um número recorrente de visitantes, porque depois de toda essa explanação, até eu fiquei com vontade de fazer compras na feira. Pronto, vá que tu vai achar um monte de produto muito bacana, e mais do que isso, você vê o sorriso, a satisfação, tem uma questão social. Eu não estou apenas comprando um produto, eu sei que eu estou ajudando uma mulher que está em situação de vulnerabilidade. Eu não falo apenas de vulnerabilidade física, de questão de violência. Às vezes a vulnerabilidade dela é social, às vezes é psicológica, e ela precisa daquele convívio. É um ambiente maravilhoso. E isso não deixa de ser também uma violência, né? Tá até agora a violência psicológica, né? E isso, às vezes, em certos casos, é até pior do que uma violência mais, assim, uma agressão. Não deixa marcas visíveis, né? Então acaba essa mulher tendo que lidar sozinha com E aí vem depressão, vem todos as doenças da sociedade de hoje em dia, e aí acaba gerando
problemas para o município. Porque aí vai ter que ir no médico, aí vai ter que gastar com o médico, tem que gastar com isso, tem que gastar com aquilo. E se não tivesse esse problema, tivesse na feira vendendo lá seus produtos bacanas, sem problema nenhum, estaria bem melhor. Sim. Não estaria gerando despesa para o município, estaria gerando renda para ela e para todos. Aí, Daniel, faço um adendo, como você falou, ó, ela estaria vendendo. A maioria de nós mulheres temos um perfil empreendedor, seja para uma coisa ou para outra. Mas aquela mulher que Cuidar diz... de uma casa. Pronto. Não tem empreendimento maior do que esse. E é um serviço que nunca acaba, né? Vamos e convenhamos. Aí, Flávia, essa mulher que diz assim, olha, não tenho um perfil empreendedor, Daniel, não vou... Eu quero ser CLT, quero trabalhar. Aí a gente tem outra parceria, que é com Trabalho e Renda, que também estará nessa casa, para ofertas de emprego, porque todo mundo tem seu perfil. Eu não posso obrigar uma mulher que não tenha perfil de empreender, que ela esteja na feira. Não, ela quer uma qualificação, ela quer um posto de trabalho fixo. Pronto, a gente está fazendo parceria, fizemos já, vai ter um posto do Trabalho e Renda ali, do CEPAT, dentro da casa, para que essa mulher também possa ter oportunidade de qualificação profissional na área que ela desejar. Secretária, falamos aí de uma área importantíssima, né, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, e são várias ações dentro dessa secretaria. Tem muita coisa no bojo. Por exemplo, um momento que a gente vive de buscar doações, e esse ano foram doações que precisaram ser divididas entre aspas, né? Cita aí da campanha do agasalho, iniciada no primeiro semestre, buscando aí para essas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Porém, esse ano, com tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, como foi administrar, né, uma campanha como essa, com o know-how que já é conhecido da campanha do agasalho, mas esse ano com uma mudança drástica de ter que enviar para uma outra área doações que estão chegando e não deixar quem precisa aqui em Campinas sem ter, né, essa, seja doação de um cobertor, seja doação de uma roupa, seja doação mesmo de mantimentos. Olha, Flávio, falar de campanhas de mobilização que a gente tem aqui em Campinas é uma satisfação ser campineira, estar aqui. Quando aconteceu toda aquela catástrofe que a gente viu no Rio Grande do Sul, foi decidido, era uma quarta-feira, não dá para esperar, Campinas tem que se posicionar, vamos ajudar. Numa quarta-feira falamos, vamos fazer o dia D no sábado? E tínhamos a expectativa que viria, porque o povo campineiro é muito solidário, mas não na expressão que veio. Então, logo no primeiro dia, 3 dias de mobilização, a gente arrecadou, foram 2 caminhões. A gente já enviou, mostra essa mobilização. Ao longo da campanha, foram mais de 243 toneladas. Chegou um momento em que todas as cidades aí se mobilizaram, que nós não conseguíamos caminhões para enviar tanto de doações que nós tínhamos. Mas nós fomos os pioneiros em colocar. Nós, que fala a população que se mobilizou, doou roupa. Aí, num primeiro momento, primeiro sábado, nós dissemos, olha, não está precisando de roupa nesse momento, porque as cidades no entorno fizeram uma mobilização. Precisamos de água, alimentos, brinquedos. Foi isso que enviamos, águas, alimentos, brinquedos. E aí fomos fazendo as demais mobilizações com roupas também. E quando eu falo, ó, foram 245 toneladas de doações. Isso prejudicou a nossa campanha do agasalho? De forma alguma. Nós já arrecadamos, e ela não terminou ainda, mais de 43 toneladas só para Campinas. Então tinha pessoas que chegavam e falavam, olha, este aqui é para o Rio Grande do Sul, este aqui é para Campinas. E nós tivemos esse cuidado de fazer a separação. Então a campanha continuou funcionando, porque a população campineira é solidária. Ela não vive numa cidade, no seu mundinho, ela tem um olhar. Ela não vive dentro de casa sem pensar no próximo. Então todas as campanhas que a gente realiza tem sempre essa participação muito pujante e muito importante para que a gente possa alcançar esses números tão substanciais. São números bem expressivos, né? Pegando o gancho aí da campanha do agasalho, secretária, como está funcionando? Que nós estamos no inverno, é o inverno do Paraguai, né? O inverno fake, porque de dia é quente, à noite é frio. Como está funcionando a situação dos abrigos, o agasalho, os cobertores, nesse período que é inverno, mas está verão? Pronto.
A campanha do agasalho é assim, nós fazemos a arrecadação dessas doações, sejam de roupas, e aí fazemos toda uma separação e uma triagem, feminina, masculina, infantil e cobertores. E aí são enviados estes itens primeiramente, para os nossos serviços, porque tem muitas famílias que estão em situação de vulnerabilidade e que dependem dessas doações. Por isso que a gente pede que tenha bastante doação para que a gente possa atender. Então, o serviço, o CRAS fez um atendimento, identificou que aquela família precisa, ela recebe. Além disso, nós encaminhamos para as entidades que estão cadastradas no município, porque às vezes tem uma entidade mais próxima da casa daquela família do que um serviço nosso. Então, essa entidade, e não é bazar, a pessoa não compra, ela recebe gratuitamente essas doações. Para além disso, a gente tem as doações que vão para os serviços de atendimento à população em situação de rua. Então, nós temos os serviços os abrigos municipais, a Casa da Cidadania, que faz o atendimento dessa população. Então, essa pessoa necessita de uma roupa, ela pode retirar ali. E aí, às vezes, tem no imaginário, as pessoas perguntam, mas roupa, ela está em situação de rua, como que ela vai fazer? Nós temos um serviço muito importante, chama bagageiro, que é um espaço onde as pessoas em situação de rua podem guardar seus pertences, para que ela não deixe jogado pela rua. Então, esse serviço faz esse atendimento também. E aqueles que estão na rua diariamente, eles são abordados por uma equipe nossa, que é a equipe do SOS Rua. Todos os dias, das 8 da manhã às 10 da noite, e quando a gente está na Operação Inverno, vai até mais tarde, até a meia-noite, essa equipe vai fazendo a abordagem, conversando com essa pessoa. Para quê? Para que essa pessoa vá para o abrigo. Para que chegue à noite, quando a temperatura cai mais ainda, ela esteja em um local protegido. Mas sabemos que tem pessoas que não querem, não estão prontas para ir para aquele serviço. A gente todo dia fala, às vezes fala com a mesma pessoa mais de uma vez no mesmo dia, mas se essa pessoa se nega, aí sim nós fazemos a oferta do cobertor. Porque o que a gente tem que garantir? Primeiro, a política pública voltada para a população em situação de rua tem que ter ações que impeçam dessa pessoa ou dificultem que essa pessoa esteja em situação de rua. Ações como o Renda Campinas, que é um complemento de renda, e toda uma questão de atendimento. Se essa pessoa está na situação de rua, a gente tem que garantir os direitos dela. Primeiro direito, ela tem que ter um local protegido para que ela possa se abrigar. Nós temos. Se essa pessoa nega, aí eu tenho que garantir que minimamente ela tem um cobertor, algo para protegê-la do frio. E o terceiro passo é promover ações que essa pessoa supere a situação de rua. Ações como a Mão Amiga, que a gente tem uma capacitação para que essa pessoa receba uma qualificação, uma inserção no mercado de trabalho. Ações que a gente tem como serviço, que é a Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas, porque no último censo que fizemos, 92% das pessoas que estão em situação de rua fazem uso de algum tipo de... 92%. Fazem uso de algum tipo de substância. E não é um. Normalmente é atrelado. Então, é o álcool com outro tipo de substância, é a maconha com outro tipo de substância. Então, a gente tem o serviço, que, por exemplo, em parceria com o governo do estado, o programa Recomeço, que encaminha para comunidades terapêuticas. Enfim, o rol de serviço é com o objetivo de que nós não tenhamos pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade tamanha que estejam em situação de rua. Mas todos esses serviços dependem de uma coisa, é o querer dessa pessoa, é o querer dela. A gente vai, fala, os profissionais estão lá. Quando eu digo, a gente tem assistente social, tem psicólogo na rua, tem terapeuta ocupacional, que vão tentar esse convencimento, mas tem que ter o desejo. Eu já cheguei até a presenciar, Paradela e secretária, essas ações de abordagem das pessoas, né? E realmente tem uma certa rejeição, eu acho que por conta mesmo que a senhora falou, né, do uso de substâncias, né, como álcool, drogas e outra coisa. Hoje Campinas tem uma quantidade de abrigo suficiente para as pessoas que estão em situação de rua? Nós temos a quantidade de vagas suficiente para aqueles que procuram. E, por exemplo, agora na Operação Inverno, temos uma demanda, esperamos que tenhamos uma demanda maior. O que nós fizemos? Abrimos mais vagas de abrigo. Então, quem deseja o abrigamento não fica sem o abrigamento. A questão é que muitas vezes a gente não consegue fazer esse convencimento, essa pessoa não quer. Por isso que o serviço de abordagem ele vai de manhã até de noite, quase de madrugada. Porque para pegar essa pessoa
em um momento em que ela esteja sóbria, em um momento em que ela possa entender e que desejar. Mas para estar num abrigo, Daniel, também tem regras. Não pode ser um ambiente em que todo mundo entra e lá fica. Você não pode estar sob efeito de substância, você não pode ter nenhum material cortante que coloque em risco a vida de outras pessoas. E alguns se negam a isso. Falam, não, eu não vou, eu prefiro ficar aqui, eu não quero, eu tenho minhas coisas, não quero colocar no bagageiro. E aí a gente não tem como obrigar essa pessoa a estar ali. É uma secretaria difícil, hein? Tem que dar desenvolvimento e tem que assistir. Até pensando, né, nessa área que é extremamente importante, uma das grandes demandas, e vai ser um dos grandes assuntos dentro dessa nova eleição municipal. No último censo foram 1.300, né? Incorreto. 1.300 pessoas vivendo aí em situação de rua na cidade de Campinas. É uma situação extremamente complexa. Não adianta falar que tem uma solução fácil para uma situação complexa como essa, que não é uma solução. Mas existe, porque fica a impressão de que não há uma solução para essa área. A gente pega exemplos de São Paulo, dos grandes centros, né? Seja os centros na Europa, nos Estados Unidos, e aqui em Campinas não é diferente. A gente vê um número que o último censo mostrou menor do que se tinha pelo governo federal, mas de qualquer maneira cresceu, né? De 2021 para cá. Existe uma solução, pelo que nós temos de legislação, existe como melhorar essa situação, porque a gente entende que é uma situação humana. Tem que tratar esse ser humano, tem que atender e acolher essa pessoa que está numa situação de extrema vulnerabilidade. Mas quem mora, por exemplo, aqui na região central, pede com urgência, né? Quem mora, quem empreende, quem é um comerciante aqui da central, não tem mais paciência para esperar. Tem solução, secretário? Assim como o que leva a pessoa a estar em situação de rua são vários os fatores, não existe uma solução, existe um conjunto de ações que deve ser integrado. Então, nós temos, enquanto assistência social, que ter a nossa participação efetiva. Mas há também a participação efetiva, seja da Guarda Municipal, quando a gente faz a separação de quem é pessoa em situação de rua, ou daqueles que não são, que são pessoas que estão na violação da segurança, na violação de direitos. Ou participação da saúde, quando a gente fala de atendimento nos CAPs, muitas pessoas têm questões de saúde mental. Quando a gente fala da solução que vem através da família, 72% das pessoas que estão em situação de rua por conflitos familiares, por alguma questão na família que teve. Então, também esse suporte à família e também a responsabilização, seja de outros municípios ou não. Afinal de contas, a gente teve até o lançamento do programa que foi colocado pelo prefeito Dário, no seguinte sentido, de que nós temos em Campinas, quando fizemos o censo, quase 70% das pessoas são do estado de São Paulo. Ok. Mas 66% são de fora de Campinas. Porque Campinas é um grande centro, porque nós entendemos que a política pública tem que ser feita na sua completude, completa de fato e de verdade. Muitas pessoas encaminham as pessoas em situação de rua para cá. Isso não está correto. Por quê? Nós temos em Campinas, por exemplo, o recâmbio. O que é o recâmbio? A pessoa que está em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade, que deseja voltar ao seu município de origem, ela recebe uma passagem para que ela possa retornar a esse município. Mas nós não simplesmente entregamos a passagem. Fazemos o contato com a assistência social do local, fazemos o contato com a família. Porque tirar a pessoa da situação de rua ali da 13 de maio e jogar ali na cidade de Hortolândia, eu não mudei a vida dessa pessoa. Eu não fiz nenhum bem. E é isso que a gente vê, infelizmente. Muitos municípios só colocam a pessoa dentro do ônibus e manda para cá. E aí chega aqui, a pessoa acaba tendo, por isso que a gente tem um trabalho muito rápido de que essa pessoa, ela não cria ali vínculos, que ela possa então entender que ela tem uma oportunidade de superação, porque se começa o uso de substância, aí a pessoa acaba ficando e ela não supera essa situação. Não é que não queremos cuidar das pessoas, a gente quer, como eu falei, a gente tem que ter serviços que garantam que ela não vá, se ela estiver, a gente tem que garantir o direito, mas ninguém quer permanecer na situação de vulnerabilidade. Mas isso é o cuidar, né, da pessoa. Isso. Levar ela de volta para a dignidade, para o convívio
da sua família. Isso mesmo. A gente quer, de fato, restaurar esse convívio familiar. Às vezes não é família, mas é o convívio social. A vida inteira ela morou em uma cidade. De repente ela vem para cá, para Campinas, porque aqui tem tudo. Não, não é assim. Cada um tem que ter a sua responsabilidade. Cada cidade tem que ter esses serviços. Seja de acolhimento, seja de abrigamento, seja de superação. Cada um tem sua responsabilidade. Eu lembro que no momento em que se teve o anúncio, né, dessa situação, cidades aqui da nossa região, com alguns moradores que estavam aqui em Campinas, existiu uma certa celeuma entre os municípios. De qualquer maneira, de lá para cá isso diminuiu, porque aí não a questão do enfrentamento, da polêmica entre as cidades, mas houve uma diminuição desse envio, né, de pessoas para cá. Nós, enquanto assistência social, a gente acaba atuando numa outra frente. Quem faz essa verificação são outras secretarias e também o contato com o Ministério Público é a Secretaria de Justiça. Então, a gente já tem 14, já havia 14 cidades identificadas e aí está com o Ministério Público toda essa avaliação. Eu não vou te saber dizer os números, porque acaba não ficando na nossa responsabilidade. Na nossa responsabilidade é o quê? Encontrou essa pessoa em situação de rua, oferecer a ela caminhos para que ela possa superar essa situação, independente de onde ela vem. Então, a gente faz essa oferta e oferta também do recâmbio para que ela possa retornar à sua cidade de origem. E até, falando em celeuma, né, existe, lá no início ainda, imagino que foi no comecinho da administração, existiu por parte da administração, Dário Saad, a intenção de se regrar as doações, né, de alimentação para as pessoas em situação de rua. Isso causou aí questão com o Ministério Público, até Padre Júlio Lancelotti entrou na parada e aquilo cessou. Era, na verdade, um regramento, né, para essa área. O que aconteceu ali, aquela situação? Hoje permanece a mesma situação que era, né? Não se conseguiu fazer esse regramento para se ter aí uma coisa mais uniforme. Era uma organização, Flávio, e a gente vê o quanto é importante que a gente tenha, de fato, uma narrativa e uma verdade. A verdade existia uma lei que já tinha sido aprovada em gestões anteriores e ela precisava de uma regulamentação, como você colocou, de um decreto municipal. Qual o objetivo do decreto? Nós temos em Campinas ali o espaço que é do Bom Prato, mas que à noite a gente tem o refeitório da cidadania, que é um serviço municipal. Nós fazemos a oferta de alimentos e temos a Casa da Cidadania, que também é um espaço para a oferta de alimentos para pessoas em situação de rua. O que nós dissemos e qual era o objetivo? Que a pessoa em situação de rua tenha a dignidade humana de comer num local adequado, com a mínima higiene. Que essa pessoa não pegue ali nas beiras da 13 de maio, sente na sarjeta e coma ali uma refeição. Que ela tenha um lugar para lavar sua mão, um ambiente para que ela possa sentar e comer com dignidade. Era isso que nós queríamos fazer. Foi esse o objetivo. Nós encontramos entidades descentralizadas no município que disseram: eu ofereço o meu espaço para que vocês possam trazer então a refeição e essa pessoa comer aqui dentro. Então a gente tinha por todo o território entidades, organizações que estavam prontas para receber, mas houve uma narrativa de que nós queríamos proibir as doações no centro. Não, não era isso. Aquela entidade, aquele grupo de amigos que muitas vezes fazem a doação pontual ali no centro, eles teriam um espaço para que aquela pessoa possa fazer a comida, fazer sua refeição com dignidade. Mas a narrativa foi outra. E aí a gente teve também a participação do Ministério Público, então não pôde, daquela forma como foi proposto, fazer então a regularização, a organização. Mas esse é o objetivo, é que a pessoa que está em situação de rua tenha dignidade, porque não adianta, eu quero fazer a minha parte. E eu sou uma pessoa voluntária, eu acredito muito no trabalho social, seja das entidades religiosas, seja no meu trabalho pessoal, eu acredito muito. Mas que bem faz eu levar uma refeição, entregar para a pessoa, virar as costas e ir embora? Não faz bem para mim, mas e aquela pessoa? Agora, quando eu entrego uma refeição para essa pessoa, num ambiente adequado, em que tem profissionais ali que vão falar de outros serviços para aquela pessoa, que vão falar de oportunidades para a superação, aí sim eu estou fazendo bem para aquela pessoa. Aí sim, de fato, eu vejo a solidariedade presente. Vai ativar os gatilhos dessa pessoa para que ela possa se
readequar, Isso. se recolocar no mercado, inclusive, também. Né? E Não é tolir a solidariedade, não é impedir que faça. Afinal de contas, a gente sabe o quão importante é o trabalho social. Como eu disse, seja individual, seja de entidades religiosas, é fundamental. Nós íamos unir esforços, unir forças do poder público com eles. Secretária, assim como outras áreas, essa área também, até usando a experiência da senhora aí, à frente, né, dessa secretaria, é uma área também refém de narrativas? Em todas as, eu acredito que sim. Por isso que é tão importante, Flávio, é uma responsabilidade nossa enquanto poder público. É uma responsabilidade nossa levar a verdade até a população. Nós costumamos dizer que a política pública ela não é efetiva se ela estiver aqui na Avenida Anchieta, número 200. Se quem está lá no território não sabe que ela existe. Então, a gente tem que ter um trabalho de falar a verdade e de dizer, esse serviço existe, isto tem para ajudar. Não adianta, por exemplo, a gente ter um programa que é o Benefícios Eventuais. Por exemplo, a gente tem um auxílio natalidade. Toda mulher que mora em Campinas, que tenha filho até 3 meses, ela recebe um auxílio para que ela possa ajudá-la nessa situação de vulnerabilidade que é o nascimento de um filho. Mas adianta esse programa existir se, por exemplo, tem uma pessoa lá no Campo Grande que precisa e não sabe? Então, a gente tem que fazer chegar até essa pessoa, através do serviço, através de ações, através de mobilizações, através da própria entidade. E aí vem... Por exemplo, essa questão da narrativa, é importante que a gente tenha uma massificação. Em meio à pandemia, nós fomos o primeiro município a lançar o Campinas Protege, que foi um auxílio para as crianças, as famílias que tinham criança e adolescente que tinham perdido pai ou mãe por conta do Covid. Fizemos uma divulgação no primeiro mês muito forte e vimos, a população não vem. O que está acontecendo? A gente tem os casos, não foram no primeiro mês. E a gente tinha os registros na saúde. E o que fizemos? Fomos até as entidades, pedindo ajuda às entidades que têm uma capilaridade maior para divulgar. O que aconteceu? A narrativa era, se eu receber o Campinas Protege, eu perco o Bolsa Família. Aí a gente teve que ter todo um trabalho, e por isso que escutar a população, estar perto das pessoas é importante. Fizemos uma outra abordagem. Falamos do programa e dissemos, não vai perder o Bolsa Família, você não vai perder esse direito. Aí sim a gente teve uma adesão. Então sempre vão haver narrativas. E como superar isso? Além de levar a verdade, é ouvir a população, saber qual é a sua dúvida, estar perto deles para que a gente possa entender e falar, não é assim. Vamos trabalhar deste jeito, a verdade é essa, é dessa forma. E só para aproveitar, né, finalzinho dessa entrevista com a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social aqui de Campinas, Vanderlei Amor, porque existem narrativas de um lado e existem narrativas do outro. A solução para uma parte aí de vereadores, políticos de direita seria uma internação compulsória. Conversando até com o vereador Nelson Rosser aqui, que já até criticou veementemente a senhora na tribuna, lá na Câmara de Campinas. E uma entrevista recente que fiz com o pré-candidato Wilson Matos do Novo, ele defende a internação compulsória em casos de moradores em situação de rua, que é aqueles que não queiram ter atendimento, mas que... Qual que é a definição por parte da secretária e da secretária de Desenvolvimento e Assistência Social quanto a essa situação de internação compulsória? A internação compulsória ela não está na política pública de assistência social, é uma questão de saúde e há uma lei, um regramento dizendo que ela não pode ocorrer. Então, para que isso aconteça, há necessidade de mudança na legislação federal. Então, nós temos que ter representantes que entendam essa pauta, façam esse diálogo e essa construção para que essa pessoa, se de fato está numa situação em que ela não pode decidir, como a gente colocou, 92% das pessoas que estão em situação de rua faz uso de algum tipo de substância, que então mude-se a legislação para que possa permitir que isso aconteça. O meu posicionamento é o seguinte, nós temos que ter as políticas públicas voltadas para a população em situação de rua nesses 3 pilares. Primeiro, é fortalecer a família, já que a gente identificou que a maioria das pessoas que estão em situação de rua é por conflitos familiares. Fortalecer elas, seja em questões de transferência de renda, seja emprego, porque o emprego é o que garante essa pessoa a superação dessa situação de vulnerabilidade. Nós temos que garantir que aquela pessoa que está na rua tenha seus direitos garantidos, e
Isso sem violar os direitos de outra pessoa que não está em situação de rua. Quando a gente fala, temos que garantir os direitos da pessoa em situação de rua. Mas eu que sou comerciante, sim, ele também tem que ter o direito dele respeitado. Por isso tem outras políticas públicas, seja de segurança, seja de saúde, para ter. E também temos que ter o terceiro pilar, que é promover a superação de situações de rua. Quando esses 3 pilares, seja em assistência, seja em saúde, seja em segurança, estão reunidos, aí sim a gente promove de fato uma superação dessa situação. É difícil. É difícil. Não, é complexo, muito complexo essa situação. Como a gente disse aqui, não é uma situação de Campinas, né? É uma situação da região metropolitana. Ontem mesmo, conversando com o pré-candidato Alexandre Tonetti lá de Valinhos, citando também uma degradação da região central ali, aqui da nossa cidade vizinha. E são aí dos grandes centros, todos enfrentam a mesma situação. Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, os grandes centros passam por isso. Secretária Vanderlei Amor, queria agradecer a participação da senhora aqui no Transamérica Notícias, a gentileza aqui de atender a Rádio Transamérica Campinas nesta manhã aqui de terça-feira. Eu que agradeço a oportunidade, Flávio, Daniel, obrigada mesmo por estar aqui. Nós falamos só de um pouquinho. Nós temos ainda a política pública de pessoa com deficiência, então temos ações muito importantes ali dentro. A da assistência social, a gente falou, direitos humanos que tem todo um rol, seja para a mulher, para a juventude, para a pessoa negra. Então a gente tem todo um rol de serviço, sempre que precisar, estou à disposição para que a gente possa levar conhecimento para aquelas pessoas que estão nos territórios. Já é assunto para uma próxima entrevista. Pronto. Né? E nós agradecemos também, reforço aqui o agradecimento do Paradela, e estaremos sempre de portas abertas para toda e qualquer ação da Secretaria, para que a gente possa noticiar, porque a primícia nossa aqui da Transamérica é de boas notícias. As más notícias ficam da porta para fora. Então pronto. Prestação de serviço e boas notícias. Ótimo. Essa é a nossa. Muito obrigado, secretária. Vanderlei Amor aqui com a gente. Vamos agendar a próxima entrevista já, daqui a pouco a gente fala. Fiquem agora com ele, né, Paradela? O Nando. Nando tá ali, hoje não vai precisar tirar muito playlist não, né? Não. Só um pouquinho. Só uma. Só uma. Então tá bom. 8h03, a gente vai finalizando então Transamérica Notícias desta terça-feira. Valeu, Daniel Lobinho. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, tchau, tchau. Você ouviu